boa tarde, boa noite. Hoje no Voz do Empreendedor vamos falar sobre um assunto que muita gente deixa para depois, mas pode impactar diretamente no futuro financeiro e uma vida inteira, a aposentadoria e o planejamento previdenciário. Muita gente trabalha, paga o INSS durante anos, confia em aplicativo, acredita que está tudo certo e só descobre que existe um problema quando já está perto de se aposentar. E para esclarecer essas dúvidas de forma prática, recebemos a Giovana Marques, advogada especialista em Direito Previdenciário e fundadora da Previjure Consultoria Previdenciária. Seja bem-vinda, Giovana. Obrigada, primeiramente pelo convite e pela oportunidade de poder conversar sobre um assunto tão importante, para toda e qualquer pessoa. Perfeito. Tá. A gente vai começar falando um contexto geral, que as pessoas acham que a aposentadoria é um problema para o futuro, que as pessoas acham que a gente só precisa se preocupar com isso quando está muito perto de se aposentar. Então, me explica por que deixar a aposentadoria só para a última hora vai dar errado, costuma virar um problemão. Vai dar ruim, né? É verdade. Na verdade, eu acho que nós brasileiros, a gente acaba deixando sempre alguma coisa para depois. Até porque a aposentadoria, o que eu digo da aposentadoria para as pessoas que me procuram? Ela é uma planta, Você planta para você colher num futuro bem distante. É uma vida inteira de trabalho, de dedicação. Então não tem como você começar a contribuir hoje e querer aposentar amanhã. Não existe milagre na aposentadoria. Existe planejamento, estratégia de aposentadoria, principalmente hoje. Deixar para depois, confiar nos sistemas que existem do governo, nos aplicativos, essa coisa toda, são coisas lá da época dos nossos avós, onde existia uma forma única de contribuição, uma forma única de aposentadoria. Hoje não, Hoje você tem que trabalhar todos os dias, organizar todos os dias, planejar todos os dias, sonhar mesmo com a aposentadoria. Entendi. É comum encontrar muita gente pagando INSS há anos e sem estratégia nenhuma e depois se perder? Na verdade, é o que mais existe, Na verdade, tem pessoas que contribuem para o INSS sem saber até por que contribuem, Como contribui, com quanto contribui. Ele entende que ele está trabalhando e que um dia ele vai aposentar. O dia que ele completar o tempo dele lá de trabalho, ele vai aposentar. Mas ele nunca se preocupou em saber como será essa aposentadoria. Será que se eu aposentar hoje eu tenho um salário de 3 mil reais. Será que se eu aposentar, eu vou aposentar com 3 mil reais? As pessoas pensam assim. As pessoas acreditam nisso. Que você está trabalhando, você tem uma vida ali, recebe 3, 4 mil reais e que se você aposentar amanhã, esse é o seu salário. Isso não é verdade. Isso pega as pessoas assim, numa surpresa tão grande que às vezes a gente até fica com dó, entendeu? Porque as pessoas pensam, sonham com a aposentadoria, tá todo feliz que vai aposentar e quando de repente chega no escritório e fala, doutora, como? Um salário mínimo a minha aposentadoria, o que eu vou fazer com isso? Eu trabalhava, a minha realidade financeira é de 4, 5 mil reais. O que aconteceu com a minha aposentadoria? O que aconteceu com a aposentadoria é simples. A aposentadoria, ela é calculada sobre uma vida toda de trabalho. E as pessoas acreditam que vai pegar ali o último vínculo de emprego, e vai aposentar com aquilo, e não é. As pessoas começam a trabalhar, muitas das vezes, ganhando muito pouco. E vai crescendo ao longo da vida. E o que acontece quando você vai aposentar? Você vai pegar desde julho de 94, vai somar tudo que você contribuiu para você encontrar sua renda. E isso é dividido, isso depende do seu tempo de contribuição, existem cálculos matemáticos atrás de tudo isso. Então as pessoas precisam se preparar. As pessoas precisam se organizar, entender como é a aposentadoria. Eu digo que até para se preparar para a aposentadoria. Até para se preparar para a aposentadoria. Tá. Hoje muita gente vê todo esse cenário e pensa que consegue resolver sozinho. Aí, igual você falou, ele começa com um salário muito pequeno, termina com um salário muito grande e fala, finalmente vou me aposentar.
E aí ele acha que o processo é, igual você falou, pelo aplicativo do INSS, vai para o primeiro acordo, para a primeira coisa que consegue. Então, qual é o problema de tentar fazer tudo sozinho? Olha, tentar fazer tudo sozinho, né, são vários problemas, né, que eu poderia te dizer, de repente, que um dos maiores problemas é você pedir aposentadoria sozinha, tá? Você recebe, é concedida a aposentadoria, você recebe, saca a FGTS, recebe a primeira parcela e aquilo é irreversível, né? Aquilo em regra é irreversível, você aceitou a aposentadoria, né? Então, sorte tem aquelas pessoas que pedem a aposentadoria sozinho, quando recebe o documento de que foi concedida a aposentadoria e vê o valor, corre atrás, né? Porque muitas vezes, enquanto a pessoa não saca, enquanto a pessoa não recebe o primeiro benefício, ela ainda pode renunciar àquela aposentadoria e buscar entender o que aconteceu com ela para sair naquele valor. Então, muitas pessoas fazem sozinho, depois não entendem o porquê daquilo e vão até o escritório. Só que, infelizmente, nesse momento, muito pouco nós podemos fazer por aquela pessoa, né? Porque ela já tomou o passo de aceitar a aposentadoria, né? Minha próxima pergunta ia ser justamente sobre isso. Qual é o prejuízo desse pedido feito errado, né? É muito séria essa situação dos prejuízos, tá? A gente depara com situações todos os dias de pessoas que, né, poderiam aposentar com 3, 4 mil reais, aposentam com um salário mínimo. Faz um cálculo. Aquela pessoa por ano, ela vai deixar ali 10, 30 mil reais perdido, ou seja, nos cofres do governo. Por quê? Porque ela tinha o direito naquela aposentadoria. Quando a gente fala que tem direito naquela aposentadoria, é porque ela teve uma vida de trabalho que daria direito. Mas vou te dizer uma coisa. As pessoas, quando vão se aposentar, existe todo um caminho para a aposentadoria, né? Primeiro você precisa o quê? Você precisa entender a sua vida contributiva, analisar. Lá no site do meu INSS tem um documento chamado CNIS. Poucas pessoas conhecem o CNIS. Toda pessoa que trabalha tem um CNIS, tá? Você tem um CNIS. Você já olhou o seu CNIS? Não? Pois é, todos nós temos um CNIS. Todo segurado tem um CNIS, toda pessoa tem um CPF, começou a trabalhar tem um CNIS. Ele é um documento que seria um raio-x da sua vida contributiva. Então, o que eu digo para as pessoas? Se você não procurou um advogado da sua confiança, se você não tem alguém para trocar uma ideia ou de repente quer fazer sozinho, pelo menos baixe o seu CNIS, analise o seu tempo, verifique se tudo que você plantou está ali. Porque muitas vezes, principalmente vínculos muito antigos, você não tem certeza se a empresa informou esse vínculo para o INSS. Você não sabe se aquela empresa fez recolhimentos. Muitas vezes as pessoas trabalham e aquele vínculo não aparece. Você tem que pedir para o INSS incluir. Você precisa juntar documento para poder incluir, entendeu? Aquele vínculo. E não estando lá, o seu tempo de contribuição é menor. E se o seu tempo de contribuição é menor, hoje o cálculo da sua aposentadoria vai ser menor. Porque você precisa de 60%, 70%, 80%, 100% para você conseguir uma média maior no seu cálculo. E se você tem pouco tempo de contribuição, é óbvio que a sua remuneração também vai cair. Então é interessante, se você não baixou o seu CNIS ainda, baixe. Conheça a sua vida contributiva. Verifique se lá estão todos os seus vínculos, tá? Porque na verdade, se não estiver, mas e se não estiver, o que eu faço? Aí sim, eu vou buscar o INSS com a minha carteira de trabalho, com meus contratos de trabalho, vou dizer, INSS, olha aqui, tá? Aqui tá a minha carteira e aqui tá o meu CNIS, ó, não tá constando, vamos fazer constar, né? Porque esse é um direito seu, tá? E se você não fizer isso, o sistema, ele não vai fazer isso para você. Ele não vai corrigir o seu CNIS. Imagine quantos milhões de cidadãos tem, né, para um órgão como o INSS cuidar. Você há de convir comigo que não vai dar conta? Com certeza. Né? E o que é mais importante as pessoas entenderem também
é que atrás de um aplicativo existe um robô. O robô do INSS, quando a gente fala, Giovana, e o simulador do INSS? Mas eu olhei lá no simulador, ele estava dizendo que eu podia aposentar. Só que o simulador do INSS é um robô. Ele não vai saber se a Márcia, se a Juliana tem tempo rural. Ele não vai saber se ela exercia uma função diferente, por exemplo, se era um médico, se era um professor. Ele não vai saber se ela trabalhou num setor insalubre, perigoso, porque tudo isso conta para uma aposentadoria. Tudo isso aumenta o seu tempo de contribuição. Tudo isso faz... O professor aposenta antes, né? Ele tem lá a redução do tempo dele. Um trabalho especial também, né? Então, o que acontece? Não é igual para todo mundo. Cada pessoa é uma pessoa. E o sistema do INSS não está preparado para fazer isso. Ele está preparado para receber de você as informações. INSS, aqui está o meu PPP. Né? Ó, eu trabalhei num trabalho insalubre, faça constar na minha vida contributiva. Olha, eu sou professora, olha aqui, eu exerço a função de magistério, faça constar que eu sou professora. O INSS não vai saber se você não informar, tá? Então, tudo isso é muito importante, tudo isso é muito sério na vida das pessoas. Então, as pessoas passam por uma vida toda trabalhando, muitas vezes exercendo trabalhos especiais, nunca pegam um PPP da empresa, nunca juntam nenhum documento para comprovar no INSS que tem uma vida de trabalho especial. É óbvio que ele vai ter uma aposentadoria comum e com certeza o prejuízo financeiro vai ser gigantesco. Tá. E o que é PPP? Bom, é o perfil profissiográfico previdenciário. Né? Toda pessoa que desenvolve trabalhos insalubre, perigosos, né? Vão sempre ter que requerer na empresa que trabalha este documento, porque esse documento é a comprovação desse trabalho especial. Nossa, a importância desse documento. Muito importante. E muitas pessoas trabalham uma vida toda. Às vezes a empresa fecha, às vezes deixa para na hora de aposentar ir atrás de um documento desse. Né? Documentos lá do ano 2000, de 99, e há de convir comigo que muitas vezes as pessoas têm que acessar o judiciário através de ações para poder conseguir esses documentos. Então, o que é importante fazer? Desenvolveu esse tipo de trabalho? Foi desligado da empresa? Vá até o RH. Olha, eu gostaria de fazer a solicitação do meu PPP. Que aí já deixa guardado desde o início. Com certeza. Por quê? É aquela plantinha que eu disse para você, tem que ser regada. Abre uma pastinha e vá colocando ali todos os seus documentos para na hora da aposentadoria você, né, ter como estar buscando. A gente estava falando sobre o aplicativo do Meu INSS e do Quinis. Quais são os principais erros, os principais problemas que você encontra nesses dois? O aplicativo do Meu INSS, o maior problema é você acessar o aplicativo do Meu INSS, na verdade. Tá? Ele é um sistema único, né, de acesso. Muitas pessoas desistem, né, de acessar, porque a gente que trabalha com direito previdenciário, a gente já está meio que acostumado. Então, o sistema em si é um sistema assim, bem difícil de lidar, né, de conhecer. Quando a gente ouve as pessoas falando que faz tudo no aplicativo, as propagandas comerciais dizendo que é só baixar o aplicativo, né, essa coisa toda, que dá a ideia de que é um aplicativo que se você baixou, ele tem todos os comandos que te direciona. Não é assim. É bastante confuso, né? O Quinis, ele está dentro desse aplicativo. Para você acessar o Quinis, você entra no portal do Meu INSS com login, senha, né? E você baixa o Quinis, o Cadastro Nacional de Informação Social. Quinis, o nome dele é isso, Cadastro Nacional de Informação Social. Beleza. E no Quinis, quais são os principais erros, né? Os principais erros, ausência de registro, né? Registro de trabalho lá no Quinis, muitas vezes ele vem com muito tempo que não está, principalmente os vínculos muito antigos, né? Aqueles primeiros vínculos, sempre está ausente no Quinis.
tá? No mínimo ele não foi informado, o sistema não era informatizado. Então tem todas essas questões que a gente depara todos os dias. Outras coisas também, vínculos sem data fim, a pessoa sai da empresa, a empresa não deu baixa, ou às vezes deu baixa na carteira, não deu baixa lá no sistema, entendeu? Então são erros que te levam a erros maiores, por exemplo. Muitas pessoas abrem o simulador do meu INSS e lá diz assim, pode aposentar. Mas às vezes o primeiro vínculo dele lá de não sei quando não foi dado baixa e está contando todo aquele período como tempo de trabalho. E na verdade ela já saiu. E quando você pede aposentadoria, você tem que levar os documentos. O INSS vai descobrir que você já saiu daquele vínculo há muito tempo, só não tinha dado baixa, ou seja, reduz seu tempo. E aí você não tem direito à aposentadoria. Então são erros que você precisa corrigir antes de tomar a decisão de pedir a aposentadoria, né? São os principais erros, né? São inúmeros, né? E quem você vê com mais problema para resolver isso? O CLT, o autônomo, o empresário, o profissional liberal? Quem desses setores trabalhistas mais tem problema nesse setor, nesse sistema? Na verdade, o CLT é o que menos tem problema. Por quê? Ele é registrado, a empresa faz a contribuição, né, é fiscalizada, essa coisa toda, então vai ter menos problema. O CLT, ele tem problemas mais do passado, do início dos vínculos, ausência de vínculo, essa coisa toda. Mas o atual, né, ele é mais regular. Hoje, você entrou numa empresa, você assina a sua carteira, aquilo é automático, né? Agora, quem tem mais problemas, né? O empresário, né? O empresário tem muito problema. E o autônomo, né? O individual, o autônomo, por que tem muito problema? Porque essas pessoas, elas contribuem, né? Sem nenhum estudo para essa contribuição. Elas, às vezes, o Prolabore, por exemplo, o empresário. Eu tô bem, ele vai contribuir para a Previdência, ele vai contribuir com uma alíquota de 20% sobre o teto da Previdência, por exemplo. Será que isso é bom para ele? Será que ele já fez um cálculo para saber se aquilo vale a pena? Porque muitos empresários contribuem com alíquota de 20%, com um teto máximo da Previdência, porque ele tem certeza que vai aposentar com o teto da Previdência. Mas e o passado do empresário? Ele acha que não vai contar? Né? E se ele economizasse, fizesse um planejamento previdenciário, verificasse se aquela contribuição está ok? Muitas vezes, se ele contribuir com 2, 3 salários mínimos, a aposentadoria dele vai ser a mesma do que ele contribuir com o teto. E aquela diferença, ele podia aplicar em outra coisa, aplicar num outro investimento também para somar com esta aposentadoria no futuro, né? Mas aí às vezes ele está contribuindo, imaginando, né? Assim como o autônomo também, né? Eu peguei um serviço, eu ganhei bastante, eu vou contribuir com o teto. Tá, mas você vai contribuir com o teto previdenciário para quê? Sobre qual expectativa? Então, a gente vive isso todo dia, né? As pessoas, não, eu vou contribuir 2, 3 anos no teto, porque alguém me disse, o meu contador disse, alguém disse que se eu contribuir com o teto, eu vou aposentar com o teto. Falácia, isso não existe. Então, né? Não é quem contribui mais que recebe mais depois. Não, porque você pode contribuir mais hoje, mas e o passado? Você contribuiu mais também? Agora, se você é de uma vida contributiva, sempre ao teto, sempre alta, a tendência dessa aposentadoria ser bem mais alta é grande. Mas e se você teve o período grande de salário mínimo? Isso não vai ser excluído, né? Isso não vai ser eliminado da sua vida, não tem como fazer isso. Isso vai ser somado, né? Então, o que eu digo para você? Antes de contribuir, tem dúvida sobre contribuição? Faça um planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário, ele existe para isso, para estudar qual que é a melhor contribuição para você, qual que é o melhor valor de contribuição. Ele vai te mostrar, ele tem parâmetros, ele tem cálculos, né, para te mostrar qual contribuição melhor se encaixa na vida que você já tem, porque você não está começando a contribuir hoje, né? Você já contribuía há muito tempo. É diferente de alguém que queira começar a contribuir, né? Eu vou começar a contribuir agora,
o que eu devo fazer? Né? Aí você tem um outro patamar. Ora, então vamos ver qual que é a sua realidade para você começar a contribuir e receber uma aposentadoria legal. A gente programa isso, mas quem vem de uma vida contributiva e chegar aqui 2, 3, 4 anos para aposentar e resolver contribuir com o teto, sonhando com o teto, isso é impossível. Entendi. A Previguri, ela lida justamente com isso, né? Com o planejamento previdenciário. E como é que funciona esse atendimento? Tipo, eu vou chegar em você, eu tenho que levar o quê? Como que funciona o atendimento da Previguri justamente para fazer esse planejamento previdenciário? Quando que a gente começa a fazer esse planejamento? Certo. O nosso forte mesmo no escritório é o planejamento previdenciário. A gente tem inúmeros trabalhos realizados de planejamento previdenciário, porque a gente entende que o planejamento previdenciário é o único suporte, é o investimento que toda pessoa deveria fazer, né, no sentido de se organizar, né, no sentido de se organizar. É o único trabalho que vai lhe orientar em relação a quanto contribuir, até quando contribuir, quando você pode aposentar. É o único documento que pode te mostrar todas as regras de transição. Após novembro de 2019, com a reforma previdenciária, a gente sabe que muita coisa mudou. Muita coisa mudou. E hoje, só na aposentadoria por tempo de contribuição, a gente vai abraçar aí mais de 5 regras de aposentadoria. Então, o planejamento previdenciário, ele vai analisar a sua vida contributiva no aspecto de todas essas regras. Ele vai dizer qual é a regra melhor para você, qual é a melhor regra, quando você vai aposentar em cada uma dessas regras. Mas a pergunta que você me fez mas e como eu procuro? Como que eu faço? O que eu preciso para fazer um planejamento previdenciário? Nós, na Previguri, a gente faz um trabalho inicial, que te recebe para uma consulta, né? A gente vai ouvir a sua história, a gente vai fazer uma entrevista contigo, a gente vai fazer um raio-x dessa sua vida contributiva. Primeira coisa, vamos baixar seu CNIS. Quando o cliente chega até nós, a gente orienta a baixar o CNIS. Muitos clientes não sabem que documento é esse, onde encontrar. A gente aproveita a presença da pessoa, entramos no meu INSS com ela, baixamos o CNIS e a partir daquele CNIS a gente elabora um raio-x da vida daquela pessoa. A gente vai fazer uma entrevista, vamos descobrir se aquela pessoa teve tempo rural, se aquela pessoa trabalhou no exército, né? De repente serviu, se aquela pessoa fez algum trabalho em escola técnica, que são trabalhos iniciais, né? Que contam para a aposentadoria, que você pode estar levando documentos para contar como tempo de contribuição. E isso eleva muitas vezes o seu tempo de contribuição. Após toda essa entrevista, claro, você vai levar para a gente a carteira de trabalho, contratos de trabalho, né? E a gente vai analisar todo esse documento. Começa aí o planejamento previdenciário, de posse de conhecer toda a sua vida. Aí nós vamos encaminhar para a nossa equipe técnica para elaboração de cálculos, que é o que eu disse para você. Hoje existem muitas regras, né, de aposentadoria. A gente vai pegar o seu caso e nós vamos jogar no cálculo e analisar cada regra de aposentadoria, para depois não te apresentar um caminho, e sim diversos caminhos. Se você aposentar aqui, você vai receber o valor X de aposentadoria e você vai aposentar na data tal. Se você aposentar por aqui, o valor será esse. Se você continuar contribuindo até tal data, você vai aposentar desta forma. Se você quiser aposentar desta forma, você já pode aposentar agora. Ou seja, a gente vai mostrar diversos caminhos e você dentro vai ter a opção de escolher. Quero aposentar aqui. Porque existem pessoas que chegam até nós e falam: tudo que eu quero é aposentar. Eu quero aposentar já, agora, eu não quero mais contribuir, eu já estou cansada, eu não quero mais trabalhar, eu quero aposentar, né? Então, a gente vai aposentar. De qualquer forma, a gente vai montar o planejamento e mostrar para ele. Muitas vezes, aquela pessoa que queria aposentar hoje, quando a gente mostra um planejamento previdenciário,
a gente consegue provar que se ele trabalhar mais um ano, aquela aposentadoria, ela aumenta significativamente naquele caso. E a pessoa fala, não, então eu não vou aposentar. Eu vou perder aí 300, 400 mil ao longo da minha vida de aposentado se eu aposentar aqui. Então, a gente consegue demonstrar isso com clareza e aquela pessoa fala, não, eu vou trabalhar um pouco mais, eu vou esperar porque compensa, né? Porque para mim vai ser rentável e continua trabalhando. Então, você tem a opção. Com o planejamento previdenciário na mão, você tem a opção de escolher o momento em que você vai aposentar, né? O valor da sua aposentadoria. Você você consegue planejar. Às vezes, você não vai aposentar com teto, né? Mas você vai saber com quanto você vai aposentar. Então, você vai saber que você precisa investir em outras coisas para, no futuro, somar com essa aposentadoria e você conseguir manter a sua vida de hoje. Agora, difícil é você chegar aos 65 anos, 62 anos e lá você descobrir que a sua aposentadoria é metade daquilo que você imaginava. Você não teve tempo. Então, o planejamento previdenciário, ele não é um custo, ele não é uma despesa, ele é um investimento, né? Porque hoje a aposentadoria não basta você trabalhar, você tem que agir com estratégia, você tem que planejar, você precisa se organizar. Perfeito, perfeito. Você costuma dizer que você trabalha com previsibilidade e segurança. É o resumo de tudo isso que você acabou de falar, né? Sim. É o resumo de tudo que eu acabei de falar. Por que, né, que a gente trabalha com essa previsibilidade? Porque a gente trabalha com técnica, né? A gente, o que é um pedido de aposentadoria tradicional? Que muitas pessoas fazem, né? Eu tenho 35 anos de tempo de contribuição, vou procurar alguém para fazer minha aposentadoria. Leva a sua carteira de trabalho, os documentos que o escritório pede e pede a aposentadoria. Isso é tradicional. E fica ali rezando, torcendo para dar certo, né? Para dar bom. Tomara que a minha aposentadoria venha num valor bacana. Previ-júri não. A Previ-júri, ela vai trabalhar com técnica. Ela vai lhe atender, ela vai calcular a sua aposentadoria, ela vai estudar a sua aposentadoria, ela vai mostrar para você o que ainda é possível fazer para aquela aposentadoria ser melhor possível, né? Muitas vezes a gente consegue mostrar para as pessoas até mesmo quando ela já está decidida a aposentar. A gente fala, não, vamos melhorar, né? Vamos agir aqui com estratégia, porque a aposentadoria é estratégia. Né? Quando a gente fala da vida das pessoas, a Previ-júri, ela tem o dever, ela foi criada para isso, para orientar as pessoas a receberem tudo aquilo que é direito de uma vida toda de trabalho. A Previ-júri sonha junto com seus clientes, né? Ela acompanha, ela assume aquilo ali, ela faz um raio-x da vida daquele cliente. Né? Ela analisa todas as estratégias, isso é o nosso diferencial, né? A gente não pede aposentadoria sem planejamento previdenciário, isso é regra no nosso escritório, planejar primeiro, mesmo que o cliente chegue e diga, olha, eu tenho tanto tempo de contribuição, eu digo sempre para o cliente, eu preciso comprovar esse tempo de contribuição antes de pedir essa aposentadoria. O simulador do INSS, ele não é capaz de te dar essa contagem. Você não pode escrever que está certo que o simulador é um robô. O simulador, ele é abastecido. Se você não abasteceu, não vai estar lá as suas informações. Ele não vai transformar o seu tempo em especial. Ele não vai incluir seu tempo rural. Ele não vai fazer os pedidos minuciosos que a gente consegue fazer. Então, não tem por que dar certo. Se eu te disser que eu estou há praticamente 8 anos trabalhando exclusivamente no direito previdenciário, eu nunca encontrei, tá? Nenhuma situação de pessoas que trabalham, que tiveram vários vínculos de emprego, atividades diferenciadas e que não tivesse nada para ser feito no CNIS daquela pessoa. Tá?
Por aí você já deve entender, e todos que estão nos ouvindo devem entender, que são muitas as falhas dentro do simulador. É aquilo que eu disse para você. É milhões de pessoas, um sistema único, e eu acho que nós temos que aprender o seguinte: eu protejo aquilo que quero, né? É a minha vida, quem tem que proteger, quem tem que cuidar, quem tem que regar sou eu. Ninguém vai fazer isso por mim. Perfeito, perfeito. E o que você diria para alguém que fala, não, mas ainda falta muito para eu me aposentar? É o que a gente ainda ouve, né? Essa frase, ainda falta muito para eu me aposentar. Só que é o tempo que você precisa, né? É o tempo necessário que você precisa para você organizar a sua aposentadoria. É o que eu disse aqui. A aposentadoria é uma vida de trabalho, não existe milagre na aposentadoria. Então, se você hoje começou a trabalhar e pensa, pô, eu não vou fazer um planejamento, eu vou deixar isso aí lá pro final, né? E, infelizmente, eu tenho que dizer para você que você está plantando algo que já nasceu com defeito, né? Assim não vai dar certo, vai dar ruim. Então, quem está começando a trabalhar, né? Quem está começando a trabalhar hoje, precisa se preocupar mais do que quem já começou no passado? Ah, não, será que quem está começando agora tem que se preocupar no futuro? Isso são dúvidas que existiam antigamente. Hoje, começou a trabalhar, tem que se preocupar. Tem que se preocupar. Até porque a aposentadoria é uma vida toda. E se ela é uma vida toda de trabalho, não tem como você deixar para se preocupar no final. Isso não tem como dar certo. Isso vai dar ruim e você não vai conseguir consertar lá no final, né? Não tem expectativa, não tem cálculo que vai fazer com que isso mude, a sua realidade muda, né? Quem contribui como individual, quem contribui como autônomo, o empresário, né? Principalmente essas pessoas que são responsáveis por organizar sua vida contributiva, porque quem trabalha de CLT, por exemplo, ele tem um salário, né? Aquele salário dele é fixo, muitas vezes ele sabe mais ou menos o que ele está dentro de um parâmetro de salário, né? Então, para ele é mais tranquilo. Agora, e outra, quem trabalha de CLT, ele não precisa se preocupar com algumas coisas que o individual precisa, por exemplo. O segurado, contribuinte individual, ele é a pessoa que contribui para ele mesmo. Ele tem o dever de contribuir, tá? E essas pessoas, ele tem data para contribuir. Não é a hora que você quer contribuir que você vai lá, gera guia e paga. Se você me perguntar quantas e quantas pessoas chegam até o escritório, a gente olha aquelas contribuições todas fora do prazo, por exemplo. E aí? A aposentadoria, ela tem requisitos. Carência, tempo de contribuição, por exemplo. O tempo de contribuição ele tem, mas e a carência? O que é a carência na aposentadoria? É o pagamento em dia. Se a pessoa contribuiu errado, contribuiu fora de data, como que fica o pagamento em dia? Muitas pessoas pensam que tem tempo para aposentar. Quando você vai ver, ele tem tempo de contribuição, mas não tem carência. Pagou tudo fora de época, pagou tudo atrasado. E aí, não vai aposentar do mesmo jeito, porque existem 2 requisitos. Só com um não aposenta. Entendeu? Só com um não aposenta. E aí, como que fica? E aquele pagamento errado? Fora de data? Como que fica? Muitas vezes as pessoas perdem muito dinheiro com isso. Então, o contribuinte individual, ele tem que redobrar o cuidado ao contribuir, né? Procurar uma consultoria, procurar uma orientação, fazer um planejamento, descobrir como contribuir, né? Quanto contribuir. Quando eu digo como contribuir, é justamente a questão. Eu gero uma guia, isso tem data, qual que é o prazo, como que eu faço? Essas orientações são necessárias, principalmente para o contribuinte individual. Perfeito. E gera muito prejuízo depois.
Muito Nossa. prejuízo, né? Você já imaginou o susto de você imaginar que está aposentando e quando chega lá fala, não, mas você não tem carência. Ninguém nunca me disse o que era carência, né? Verdade. Necessário. Carência é o pagamento em dia. Isso é necessário. Hoje, a regra das aposentadorias é você ter pelo menos 180 meses de carência, né? Então, se você não tiver, infelizmente, não tem aposentadoria. Você está falando muito sobre antigamente, hoje, as regras mudaram. E recentemente teve a reforma da Previdência, né? E isso mudou muitas coisas. O que impactou exatamente? Olha, a reforma da Previdência, na verdade, a gente tem marcos, né? Na Previdência. A gente tem, eu tenho uma professora que ela até, eu acho bem engraçado, né? Ela fala que a reforma da Previdência criou várias divisões, né? E aí ela chama de o coitado, que era, né, um quadro aí que tinha em algum programa de televisão, que a pessoa falava o coitado, né? Então ela fala que diz que quem começa a contribuir depois da reforma da Previdência é o coitado 2 vezes, né? Por quê? Mudou muito, né? Quando a gente, não sei se você já ouviu dizer, as pessoas falam assim, a aposentadoria por tempo de contribuição acabou, né? Que era uma das aposentadorias de antes da reforma da Previdência, né? As pessoas tinham que ter lá um número X de anos para aposentar. Com a reforma da Previdência, né? Não que acabou. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela não acabou, mas ela está passando por um momento de transição. Quem já era segurado antes de 2019, hoje vive a realidade da transição para aposentar. O que seria essa transição? Aquela aposentadoria por tempo de contribuição, hoje ela está numa transição onde nós temos a aposentadoria do pedágio de 50%, pedágio de 100%, idade mínima, né? São aposentadorias que na transição ela existe. O que seriam esses? A aposentadoria por tempo de contribuição. Ela só se dividiu em várias formas de aposentadoria. Tá. E depois da reforma, né? Depois da reforma, quem entrou depois também já não pega mais a regra da transição. Já é só a regra da reforma, né? Que já é uma aposentadoria programada, tá? Totalmente diferente. Então, existem esses 3 marcos. Por isso a gente fala antes, durante e depois da reforma. E existe isso, né? Quem já estava, né? Quem entrou depois, né? Quem tem direito adquirido, quem não tem. Então, o direito previdenciário, a questão de aposentadoria é muito complexa, entendeu? Então, as pessoas, ao se aposentar, precisa se orientar, precisa se esclarecer. Isso é necessário. Isso é necessário porque você trabalhou uma vida toda. O momento de aposentadoria é o momento que a pessoa tem como que, agora eu quero descansar, né? E como que você descansa se você descobre que a sua aposentadoria é 1/3 daquilo que você ganhou uma vida toda? Tem esse risco da pessoa trabalhar, contribuir a vida inteira e no final aposentar com salário mínimo? Sim, existe o risco, né? O risco existe, porque na verdade é aquilo que eu estou dizendo para você. O cálculo ele é feito durante uma vida toda. Então, se você não se organizar durante essa vida toda, é diferente quem sempre ganhou salário mínimo. Quem sempre ganhou salário mínimo sabe que vai aposentar com salário mínimo, né? Porque não tem como ter milagres. Agora, se você trabalhou, principalmente empresário, autônomo, né? As pessoas que contribuem, muitas vezes com muito mais. Tem período que contribui com teto, tem período que contribui, né, com menos. Então, são pessoas que precisam se programar. Porque então ela pensa que contribuiu grande parte da vida com alto salário e que vai aposentar com alto salário. Não é por aí. É cálculo, é técnica, né? Tem que planejar para descobrir isso. O que a gente vê muito e que eu vou contar para você, uma situação de uma pessoa que chegou até mim após o pedido da aposentadoria.
tá? Ele foi orientado por uma determinada pessoa a contribuir os últimos 5 anos, tá? Os últimos 5 anos. Ele ia aposentar por idade. Alguém disse para ele, ó, se você contribuir agora, daqui até o senhor completar tantos anos, você vai aposentar com o teto. Assim ele fez, contribuiu os últimos 5 anos com o teto previdenciário e pediu aposentadoria. Quando a aposentadoria chegou, era de um salário mínimo. Meu Deus, nossa. Né? Ele ficou revoltadíssimo, tá? E foi até o escritório. Ele falou, doutora, não pode ser verdade isso. Isso é verdade? Eu disse para ele, a gente precisa fazer um planejamento previdenciário, conhecer a tua vida contributiva, fazer cálculo, para depois a gente dizer se isso é verdade ou se não é verdade, né? A gente fez um planejamento previdenciário para ele, tá? A gente analisou a vida contributiva daquela pessoa e, conforme foi feito o pedido e de acordo com o CNIS que ele tinha naquele momento, a aposentadoria estava super certa, né? Eu disse para ele, de acordo com o que o senhor pediu, está tudo certo. Só que existe muita coisa errada no seu CNIS, né? Que deveria ter sido consertado antes. Ou seja, ele tinha muito tempo de contribuinte individual que não estavam lá. Ele pagou com guia, ele tinha malotes de guia paga, não estavam no CNIS, aquele não foi contado. Ele é uma pessoa que serviu o exército muitos anos lá atrás, alguns anos atrás, muitos, né? E ele tinha o documento do exército, aquele ali podia contar como tempo dele também, e ele não tinha feito, né? Então, o que nós fizemos? Uma organização da vida dele, tá? Uma organização da vida dele. No planejamento, a gente descobriu que se ele contribuísse um ano mais um ano, não no teto, não precisava ser no teto, né? Ele ia conseguir uma aposentadoria um pouco melhor que a aposentadoria de um salário mínimo, que ele ficou indignado. Ou seja, em resumo, a gente conseguiu organizar aquela aposentadoria e agora, no começo do ano, nós pedimos a aposentadoria de R$ 3.700, tá? Para essa pessoa, que ficou bem mais feliz do que com o salário mínimo. Não chegou a ser o teto, mas por quê? Por que ele não estava tão feliz com os 3.700? Porque ele sonhou com o teto. Ele sonhou que ia receber o teto. Isso não existe. A coisa mais difícil de se ver é alguém aposentar com o teto, até por conta das atualizações, entendeu? Muitas pessoas contribuem com o teto, só que imagine de 94 até agora, quando pega todo o seu salário, esse salário todo ele é atualizado, e aí tem os declínios, né, de alta, de baixa na atualização, e muitas vezes chega próximo do teto, mas não exatamente o teto, né, previdenciário. Então as pessoas precisam entender isso, né? Existe todo um sistema atrás de uma aposentadoria, né? E se eu pudesse dizer para as pessoas que contribuem com o teto, antes de contribuir, faça um cálculo. De repente, você poderia estar contribuindo com a metade desse valor e aplicando a outra metade. Porque contribuir com o teto, para aquele caso, para o caso desse meu cliente, por exemplo, não ia aumentar em nada a aposentadoria dele. Entendeu? Aquela aposentadoria que ele já tinha plantado uma vida toda. Então, contribuir com o teto seria estar dando para o governo, né? Jogando no cofre do governo a metade daquele valor, ou seja, 3.000 e poucos reais, praticamente todos os meses. Então, isso chega a doer, porque nos dias atuais é tão difícil contribuir, né? Você sabe que as pessoas tiram de onde nem muitas vezes ficam apuradas, mas querem contribuir. Então, contribua de forma correta. Invista na aposentadoria. Invista em um planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário não é nenhuma despesa, é um investimento. Eu digo que você planejar sua aposentadoria é o melhor seguro que você faz para você. Muitas pessoas, elas pagam seguro de carro e torcem para nunca usar, né? O seguro de saúde também, para nunca usar. Fica ali na torcida. Ora, tomara que não aconteça nada comigo. E ele sabe que vai aposentar um dia, por que não investir num seguro?
que seria o planejamento previdenciário. Verdade, perfeito. E qual é a principal objeção que você encontra quando a pessoa começa esse processo? Creio eu que a maior objeção que eu encontro é das pessoas que nunca tiveram a curiosidade de saber o que é um planejamento previdenciário. Nos nossos primeiros minutos de conversa em uma consulta, a pessoa já está convencida que o planejamento previdenciário é o melhor investimento para ela. Isso eu garanto. Todas as pessoas que passam pelo nosso escritório, né, depois que nos apresentamos o nosso trabalho, o planejamento previdenciário, as coisas que os benefícios que um planejamento traz para ti, a clareza, né? É muito bacana você trabalhar sabendo que em 2029 você vai aposentar. Olha, em julho de 2029 eu vou aposentar. Olha, minha renda vai ser aproximadamente tanto. Agora eu estou pagando tanto de previdência, eu vou investir uma diferença num outro seguro, em alguma coisa para somar com a minha aposentadoria. Olha que coisa bacana. Você está sabendo que daqui 7, 8 anos você vai aposentar. Com quanto você vai aposentar, tá? Você fez um planejamento. Às vezes você estava contribuindo com o teto da Previdência. Depois de um planejamento, você começou a contribuir com 2, 3 mil reais. Por quê? Porque aquela diferença lá do teto, você investe em alguma coisa. É uma coisa planejada, é uma coisa segura. Eu vou aposentar daqui tantos anos e eu vou aposentar com tanto. Então eu preciso agora me organizar para eu poder completar essa aposentadoria. Entendeu? Essa é a organização. Imagine, hoje eu sou forte, amanhã eu sou uma pessoa que vou precisar muito mais, né? Muito mais de recurso. Então, dessa organização. Então, eu digo que o planejamento previdenciário é o melhor seguro, tá? É o melhor seguro. É você estar seguro de uma aposentadoria certa. Eu não diria que fosse a melhor aposentadoria. É a melhor aposentadoria para você. A melhor aposentadoria que você plantou. É aquilo que você contribuiu, é aquilo que é o direito seu, né? E Giovana, olhando para tudo isso que a gente falou até agora, qual é o maior alerta que você deixaria para as pessoas que estão assistindo? Não deixe para contribuir quando for aposentar. Esse é o maior erro, né? A aposentadoria, ela é você precisa semear, né? Ela vai começar ali como se fosse uma plantinha. Ela vai crescendo e é só dessa forma que ela vai funcionar para qualquer pessoa que queira aposentar. Deixar para contribuir no último momento seria você, muitas vezes, abrir mão da aposentadoria. Porque, para começo de conversa, a aposentadoria por idade hoje é a menor, né, o menor tempo de contribuição são 15 anos. Então, se você aos 60 anos, você imagina que vai aposentar. Se você quiser uma aposentadoria por idade, você ainda vai ter que contribuir 15. Então, imagina você começar a contribuir aos 60 anos. Você vai aposentar quando? No mínimo, aos 75. Aos 75, um homem já deveria estar recebendo aposentadoria há 10 anos. Olha o tamanho. Nossa, entendeu? Realmente. É lastimável. Então, contribuir é quanto antes. Sim. Contribuir é enquanto você tem força. É enquanto você está nativa, é enquanto você está trabalhando, é contribuir, é se organizar. Assim como você se organiza, você quer andar bem vestido, você quer andar com um carro bacana, você quer... Hoje, pensa, quando eu for idoso, quando eu me aposentar, eu também quero poder pagar um plano de saúde. Né? E como que eu vou conseguir fazer isso? Me preparando agora. Eu preciso me aposentar, pelo menos... com algo que me dê alimento, com certeza, né? Me dê condição de subsistência. E como que eu vou fazer isso? Me preparando agora. Não tem como deixar para preparar aos 60 anos. Infelizmente não é assim. Não existe aposentadoria de um dia para o outro, né? A aposentadoria é a contribuição de uma vida toda previdenciária. Perfeito. E é isso. Se alguém pudesse fazer apenas uma coisa pelo seu futuro hoje, seria contratar a Previjure? Com certeza. Contratar
A Previ-Júri é um caminho. Eu digo para você que a Previ-Júri tem o compromisso, tá? O compromisso de fazer um raio-x da vida contributiva das pessoas. A Previ-Júri sonha com o cliente. A Previ-Júri, ela quer enxergar sempre a melhor aposentadoria, a melhor regra de transição, né? A realização de um sonho. Ver o cliente feliz, né? Para nós, a consumação do nosso trabalho, do nosso esforço e daquilo que a gente se dedica todos os dias, né? A Previ-Júri é uma equipe técnica preparada para analisar um CNIS, preparada para analisar uma vida contributiva, para orientação de como contribuir daqui para frente, preocupada, né, com a economia que as pessoas vão fazer no momento em que elas estão contribuindo errado. Às vezes quando a gente detecta esse tipo de problema, né, a primeira coisa que a gente faz, nem contribuir esse mês, né? Olha, espera, a nossa reunião vai ser daqui 15 dias, mas não contribui esse mês, né? Até porque você já vai economizar aí um dinheiro, porque está contribuindo errado. Ou seja, por quê? Porque nós estamos ali para isso. Nós estamos ali para apoiar essa questão da aposentadoria. A gente vê a aposentadoria como algo muito sério, como algo necessário, como algo que todos nós vamos precisar um dia, né? Pelo menos todo mundo deveria se preocupar com isso. Deveria. Porque a aposentadoria, a gente tem que pensar assim, ó, hoje eu tenho 30, né? Já não é muito fácil. Imagina quando eu tiver 60. Vai ser bem mais difícil. Então, é o dobro da idade e o dobro do trabalho. Quanto antes, né? Se hoje eu tenho mais força, já começo a contribuir bem mais, me organizar mais, plantar mais, né? Porque só eu vou contribuir. E outra coisa, né, que é importante também a gente saber, eu contribuo só para mim. A aposentadoria é minha, ela é particular, né? É individual. Então é algo que você faz por você. Você não está fazendo para ninguém, é por você, né? É totalmente individual. Então invista no seu futuro. Investir no planejamento previdenciário, conhecer sua vida contributiva, sonhar com uma aposentadoria bacana é um investimento em você, é um investimento no seu futuro, é a certeza. Fazer um planejamento é dormir tranquilo. Fazer um planejamento previdenciário é você ter certeza que vai aposentar um dia, sabendo como, quando e com quanto. Olha que maravilha. Olha que lindo. E onde é que as pessoas podem te encontrar e acompanhar o seu trabalho? O nosso escritório é Cuiabá, né, ali em frente, Arena Pantanal, Previ-Júri Consultoria Previdenciária. Estamos no Instagram, Previ-Júri, né, e o nosso WhatsApp é 65-9996-6737. Perfeito. Foi um prazer te receber aqui, Giovana. Então, fechamos. O prazer foi todo meu. Estamos à disposição a qualquer momento para qualquer esclarecimento nos nossos contatos que acabamos de passar.